Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias e a conversa de hoje aborda um tema sobre o qual muito ou pouco estamos todos envolvidos, o mundo digital. E a nossa honrosa convidada é Sandra Turchi, diretora e fundadora da Digitalents e autoridade em temas como marketing digital, e-commerce e transformação digital. A Turchi é palestrante, professora da ESPM, FGV e INSPER e autora do best-seller Estratégias de Marketing Digital e E-commerce pela editora Gen Atlas. Sandra Turchi foi indicada pela revista norte-americana SM Magazine como uma das 20 profissionais de marketing mais influentes do mundo nas redes sociais. E está aqui com a gente hoje para contar essa história maravilhosa, essa trajetória linda, pessoal e profissional. Sandra, que alegria tê-la aqui, viu? Uma honra. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Elias. E você? Um prazer enorme estar aqui conversando contigo e compartilhando um pouquinho, né, da minha história e da minha experiência com você. Com certeza, e a gente sabe que você efetivamente, né, tem uma trajetória transformadora e no mundo transformador que é o digital. Sandra, justamente em relação a isso, né, eu queria que você trouxesse, antes da gente entrar na biografia, né, esse mundo digital, ele vai tornar as pessoas mais conectadas, mais próximas, principalmente pela falta de afeto que a gente está tendo hoje, de toque. Eu até brinco, né? Que eu tenho ido uma vez por semana ver minha mãe e só vou lá para dar uma cotovelada nela, né? Imagina quando que eu imaginei que ia dar uma cotovelada na minha mãe, né? Mas enfim, né? Então, como é que vai ficar esse amanhã nosso? Olha, Elias, eu acho que esse momento que a gente está vivenciando agora realmente é um momento muito atípico, muito novo e que vai trazer consequências ainda desconhecidas, né, para todos nós. A gente não sabe se depois a gente vai ficar com medo de abraçar as pessoas ou se a gente vai sair abraçando todo mundo, mas eu acho que é um momento de muito aprendizado, né, para a gente aprender a valorizar coisas que de repente a gente não estava dando tanta atenção antes, né, aprender a respeitar também novos limites. Então, eu acho que é um momento, antes de qualquer coisa, é um momento de grande aprendizado, seja para as empresas que estão precisando entender aí a necessidade de se digitalizar da forma, de qualquer forma, não teve muito jeito, né? E seja para a gente também como pessoas, como profissionais, né? Essa necessidade de se reinventar de novo, né? E sempre, porque até como a gente estava falando agora há pouco, a mudança ela é inevitável, então é melhor a gente ter flexibilidade mesmo para se readaptar de forma rápida, né? Sem dúvida alguma, vai sobrar tempo e esse tempo o mundo digital vai ajudar muito, né? Principalmente em busca de conhecimento a ser preenchido. Sandra Turchi, conta um pouquinho, né, da família Turchi, como é que era esse papai, mamãe, como é que era esse ambiente familiar? Olha, eu venho de uma família de origem simples, né? De família de imigrantes, tanto de um lado como do outro. Do lado de pai, tenho uma ascendência italiana, e do lado de mãe, eu tenho uma ascendência que vem ali da região da antiga Iugoslávia, próxima à Alemanha, próxima à Áustria, assim, e que hoje é onde se localiza a região da Sérvia, né? Então, os dois lados eu tenho aí heranças imigrantes, e meu pai foi operário e depois ele trabalhou e comprou a empresa do pai dele, então desculpa, do dono da empresa, era uma oficina, e ele trabalhava muito e acabou comprando, então virou também empresário, né? E então a gente ouve passagens do tipo, né, de trabalhar de noite, de dormir embaixo do balcão da oficina, esse tipo de coisa, que também vai fazendo parte aí da nossa história, né? Histórias de como lidar com clientes, como lidar com funcionários, com equipes. E do lado da minha mãe ela era dona de casa, os dois tiveram pouco estudo, os dois estudaram até a quarta série na época, né? E minha mãe fez vários cursos de cabeleireiro, artesanato, ela é muito habilidosa com essas questões de trabalhos manuais,
E aí, depois de um tempo, ela também empreendeu, né, da forma dela. Ela criou uma pequena loja de artigos para pintura e dava aula também de artesanato. Então, com isso, ela conseguiu pagar a faculdade da minha irmã, que fez odontologia. Eu acabei, na verdade, estudando sempre em escolas públicas. Eu gostava muito de estudar, então acabei estudando na Escola Técnica Federal de São Paulo. Depois eu consegui entrar na USP. Então eu digo que essa despesa eu não dei para os meus pais, né? Mas os dois lados batalhavam muito. Então é uma história muito ligada a muito trabalho, né? Aliás, Sandra, você falou da mamãe, né, que já tem uma veia empreendedora, o papai também, né, mas muitos dos biografados que eu tive a honra, né, de transportar suas trajetórias para livros, tem essa veia empreendedora da mãe, né, que era exatamente aquela matriarca, tem liderança, tem criatividade, né, enfim. Então isso é muito, muito curioso, porque eram mulheres muito além do seu tempo, né, Sem período em dúvida. que, né, não se fazia nada além de ser a dona de casa. Acredito que como a sua mãe também. Então, traz um pouquinho também desse legado que você adquiriu, tanto do pai quanto da mãe. Muito interessante esse olhar, né? Eu nunca tinha pensado muito sobre esse ângulo, mas realmente, né? Tanto a minha mãe como minha bisavó, que tem uma história também muito forte aí, que não deixavam de ser empreendedoras, né? Do jeito delas, na época delas e da forma que elas podiam, né? Então, a minha bisavó, por exemplo, veio da região da Alemanha, Iugoslávia e tudo mais, e veio de navio com todos os filhos pequenos e teve que realmente dar um jeito de sobreviver, né? Na verdade, sem falar a língua nem nada. E esse dar um jeito foi transformando, né? A família como um todo. Então a gente vê que existe existe um quê realmente de empreendedorismo, né? Nessa busca por sobrevivência e por soluções. A minha mãe, que também era dona de casa e acabou, por habilidades que ela tinha, trabalhando com tempo com artesanato, pintura, criou uma loja e com isso também conseguiu bancar, por exemplo, a faculdade da minha irmã. Então, é muito interessante porque a gente vê que existe um quê aí de necessidade, né? E muitas mulheres até hoje elas acabam realmente empreendendo também por necessidade. A gente vê vários exemplos, né? Na sociedade atual também, quer dizer, com ou sem estudo, porque realmente estudo não é a questão primordial nisso. Eu acho que é muito mais uma característica voltada assim para a atitude, né? Que traz essa trajetória aí empreendedora, né? Sem dúvida alguma. Agora olha, vou voltar aos meus tempos de repórter, hein? Furo de reportagem. Sandra Tucci, uma das 20 profissionais de marketing mais influentes do mundo nas redes sociais, é biógrafa. Me mostra esse livro aí da vovó, para o pessoal Ah, conhecer seu imagina. lado da biógrafa. Olha, na verdade, esse livro aqui, que é a vida de Elizabeth Schneider, né? A história de luta e sabedoria da eterna uma mulher à frente do seu tempo, como você mesmo acabou falando. Ele foi escrito, na verdade, com auxílio maravilhoso de uma jornalista chamada Gabriela, e a gente quis aqui contar a história realmente da Oma, que é essa senhorinha aqui, que fez parte aí da nossa vida, faz parte da nossa vida, né? E a ideia justamente foi contar essa história para que as próximas gerações continuem aprendendo com essa história de garra, né? Então, aqui a gente tem várias ilustrações sobre a trajetória dela, e foi um feito muito bacana, porque contou com a participação de muitas pessoas da família, obviamente, que foram entrevistadas, né? E a minha avó, que já tinha, a filha dela, né, que já tinha leucemia há vários anos, a gente conseguiu entrevistá-la depois que eu decidi escrever, né, bancar a produção desse livro. A gente entrevistou ela 2 vezes, né? Ela veio aqui em casa com todas fotos, a Bíblia, tudo com a documentação que ela tinha. Ela entregou, ela deu 2 entrevistas bem vastas, assim, que foram fundamentais. E depois disso, ela teve
uma piora e faleceu. Então eu acho que foi um momento, uma coisa iluminada a gente ter tido essa decisão naquele momento, né? Então foi em 2015 e então a gente conseguiu ainda captar 2 entrevistas com ela e que foram fundamentais. Então até essa história está contida dentro da história da produção do livro, né? Que bacana, parabéns e, sem dúvida alguma, perpetuou essa história linda da vovó aí, né? De onde tudo começou. Tudo Agora, veio, é Sandra, isso falei aí. também do seu livro, né? Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce pela editora Gen Atlas. Mostra para a gente também esse livro e fala um pouquinho Claro. dessa iniciativa. Bom, esse livro ele tem uma característica mais técnica, né? Ele tem sido bastante utilizado, né, pelas pessoas nas universidades, porque foi também um dos primeiros aqui né, em língua portuguesa a tratar com mais profundidade vários assuntos ligados a esse universo digital, né? Então, ele já faz parte aí do TCC de muitos alunos. A primeira edição dele foi publicada em abril de 2012. E em 2018 a gente já publicou a segunda edição, totalmente revisada, e ele vive em eterna revisão, né? Porque nessa área digital tudo muda muito, muito rápido. Então eu falo que é um trabalho contínuo de manter o conteúdo atualizado, né? E ele tem tanto na versão impressa como na versão digital, né? E-book. Então o objetivo de lançar esse livro foi realmente contribuir com um pouco mais de respaldo, né, conceitual para as pessoas, porque eu acompanho o mundo digital há mais de 20 anos e a gente sabe que não tinha, naquela época, não tinha muita teoria a respeito, né? Então, eu, como já vinha escrevendo muitos artigos desde 2008, eu resolvi, então, transformar isso tudo que eu estava produzindo em um livro. Só que é uma doce ilusão, né? A gente achar que aquele monte de artigos facilmente se transforma num livro. Não, na verdade, foi praticamente fazer tudo de novo, né? E a produção de um livro, como você sabe mais aí do que ninguém, é um processo denso e intenso, né? Até que ele seja literalmente parido, né? Então, eu falo que o meu primeiro filho é o Luca, o meu segundo filho é o livro, e tem também a empresa, né? Então, eu estou com três filhos aí para criar, né? Sem dúvida alguma. Aliás, né, hoje nós estamos aqui recebendo, né, muita alegria e honra a Sandra Turk, diretora e fundadora da Digitalents e autoridade em temas como marketing digital, e-commerce e transformação digital. Eu já peço que você também se inscreva no canal, dê o seu like, você que acompanha, né, e tem curtido o nosso projeto aqui do Biografias e do Especial Saúde. Por 20 anos você teve uma carreira executiva, então eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, desse período de vida e como efetivamente você se portou e se comportou como executiva de grandes empresas. Olha, por mais de 20 anos, né, foi uma escolha, né, essa trajetória, então eu cursei administração com especialização em marketing, sempre estudei e trabalhei ali em paralelo, né, foquei muito nessa carreira executiva, justamente com aquele objetivo, né, com aquela meta realmente de crescer, de alcançar um posto maior dentro das companhias, né, e foi uma experiência muito, muito importante na minha vida, óbvio que como todo mundo, né, com altos e baixos, mas na média foi uma trajetória sempre, assim, ascendente, né, eu sempre fui muito comprometida com as empresas e com os outros executivos com quem eu trabalhei, com a organização onde eu estava, e sempre me dediquei muito, sempre tive essa característica de me doar bastante, né? Então, eu acho que foi um período muito importante de aprendizado também, né? Nessa parte de lidar com pessoas, de entender os anseios, né, da sua equipe, de tentar compatibilizar os times. Então, tive grandes e boas equipes. E eu acho que vai chegando um momento em que a gente realmente
cansa um pouco do modelo, né, do mundo corporativo, que às vezes eu brinco chamando de mundo cão-porativo, porque é um, existe toda uma dinâmica, né, no mundo corporativo que também cansa, né, que é aquele jogo político, né, aquela coisa de você estar, tem horas que você também tem que estar na defensiva, e como eu sou uma pessoa muito realizadora, então às vezes isso me cansava muito, porque eu percebi em algumas empresas, alguns momentos, que eu estava gastando muita energia e muito tempo tendo que lidar com essas questões paralelas do que conseguindo efetivamente realizar coisas, implantar coisas que eram uma característica minha, eu gosto disso, né? E aí a gente parece que isso vai assim se aguçando ao longo da vida, né? E chega um determinado momento em que as coisas convergem para uma mudança. Então, eu acho que tanto do meu lado eu estava já cansada um pouco desse desgaste, né? Principalmente político do mundo corporativo e querendo realizar coisas novas. E aí, por outro lado, também eu tive meu filho né, mais tardiamente, eu também adiei a maternidade por conta da vida profissional, então eu estudei, trabalhei, e acabei me casando mais tarde, tendo filho mais tarde, como também é a história de muitas outras executivas aí do mercado, né? A gente se dedica muito ao trabalho, mas ainda assim tive meu filho, e daí, na volta da licença maternidade, eu me deparei com uma outra realidade, uma outra situação que não era familiar, obviamente, para mim, né? Que era o preconceito que existe ou existia em algumas empresas com relação a isso, né? Mulher grávida, mulher mãe, né, de recém-nascida, etc. Não são todas as empresas que estão preparadas, né, até hoje, por incrível que pareça, para acolher. Então, nessa fase, eu acabei saindo, tentei, fiz coaching por um período que foi muito bom, foi excelente para a minha vida, para a minha carreira. Então, eu sou favorável a esse trabalho, foi uma ajuda incrível. E aí, fiquei na dúvida entre empreender no quê, ou voltar para o mundo corporativo. E nessa tentativa até de uma volta, eu me deparei de novo com esse preconceito que existe, né? Quer dizer, numa entrevista que você sente claramente que está indo tudo muito bem, até que tem uma pergunta, mas que idade tem o seu filho? E você fala que ele tem 7 meses, e aí, de repente, você sente uma queda, né? Assim, uma mudança na energia, e depois você acaba não tendo, né, nem resposta, às vezes, desse processo. Então, é muito difícil para nós mulheres, inclusive, você manter essa carreira executiva, né, por conta de toda essa, assim, de já ter essa dificuldade da dinâmica, né, de realmente ser mãe, mas existe um preconceito de que você não vai conseguir lidar. Existe um preconceito de que essa vida executiva não é para você que é mãe. Então, você automaticamente é convidada a se retirar. E é por isso que a gente tem tão poucas mães, tão poucas mulheres em altos cargos até hoje, né? Isso está mudando, graças a Deus, mas ainda é um número muito inferior de mães, e principalmente de mulheres mães, né? No alto escalão das empresas. Então, eu cheguei ao nível de diretoria, e aí depois desse processo eu resolvi então empreender, e para mim foi uma solução bárbara, porque eu me encontrei muito e floresci muito nesse lado também como empreendedora, empresária, que consegui continuar produzindo na mesma capacidade que eu tinha antes, e às vezes o mundo corporativo não permitia. Excelente. Desculpa, acho que eu falei muito nessa resposta. De forma alguma. Você trouxe emoção naquilo que você contou, realidade, né? Que é importante. É a realidade, né?
E eu confesso para você que eu também sou muito grato aos nãos e às portas que não se abriram na minha trajetória, Pois porque, né, é, graças a elas, né, eu me tornei biógrafo, encontrei o meu propósito de é. vida há mais de 16 anos, enfim, né? É isso aí, é. Os não são muito bons, é por isso que às vezes quem está pensando, né, em fazer essas transições de vida, de carreira, a gente sofre no momento dos nãos, né? Mas porque a gente não conseguiu ainda juntar os pontos, né? Como a gente estava falando antes. Depois de um tempo de vida, de trajetória, a gente consegue olhar para trás e juntar os pontos e entender por que que você estudou tal coisa, fez tal coisa, mudou de emprego, recebeu um não, né? Vai fazendo mais sentido, né? Tenha dúvida, você vê, eu vou trazer um exemplo de um dos meus biografados, o Mister Fisk, como é que ele caiu no Brasil, né? Graduado, com mestrado em relações internacionais, não conseguiu um emprego, né, decente nos Estados Unidos. Né? Veio passar uns dias aqui com o irmão que trabalhava no consulado norte-americano aqui em São Paulo, abriu o Olha, Estadão da época, estava lá, Texaco, precisa de alguém que fale inglês. Né? Enfim, então, olha, né, o não que ele recebeu lá, as portas que não se abriram, né? Na casa dele, nos exato. Estados Unidos, veio para cá, né, passar uns dias e aqui então, né, e começou a dar Olha, aulas de inglês como bico, né, e aí se transformou olha. nesse monstro, né, das escolas Nossa, de que idioma. incrível. Então, é isso que a gente tem que entender, que às vezes aquilo que parece um momento difícil na sua vida pode ser a grande chave aí de mudança para a sua nova vida, né? Onde você vai ser mais feliz, né? Mas a gente só consegue conectar isso depois. Esse que é o ponto, né? Verdade. Agora, Sandra, efetivamente, deixar de ser uma executiva para ser uma empresária, o quinto dia útil chega. No outro, às vezes leva 90 dias, 100 dias, às vezes ele vem, né, várias vezes durante o mês. Então, eu queria que você passasse isso, porque hoje, muitas das pessoas que estão nos acompanhando estão pensando em empreender, né? E, obviamente, Sim. tem, né, os seus sonhos, né, seus projetos de vida e também seus medos, seus anseios. Eu queria que você trouxesse um pouco desse lado empreendedor para as pessoas. De cara, logo de início, as pessoas normalmente têm muito medo de não conseguir, ou de não saber no que empreender, ou do que fazer, ou de achar que você não é comercial, não é vendedor, você não vai conseguir atrair clientes. Esses são os receios bem do período inicial. E aí, eu lembro de ter essas discussões com esse meu coach na época, e eu falava, mas eu não sou empreendedora, eu acho que a pessoa tem que nascer empreendedora, né? Eu cheguei aí para a Babson em 2007 para estudar empreendedorismo, que é a maior escola de empreendedorismo do mundo, para tentar entender justamente esse dilema, né? Você pode você tem que nascer empreendedor ou você consegue se transformar em empreendedor, né? E aí, eu acho que esse é o dilema inicial. E aí, eu discutia com esse coach isso, e ele falava: você que pensa que você não é empreendedora, né? Você é intraempreendedora, porque a sua característica empreendedora hoje, ela está sendo alocada às empresas, né? Onde você atua. E aí também eu comentava: mas eu não sei vender, eu não sou comercial, né? E também ele me dissuadia dessa ideia, falando que muito pelo contrário, que eu era uma ótima vendedora, porque eu não vendia enciclopédia, mas eu vendia ideias, né? Eu vendia, assim, eu passava confiança sempre naquilo que eu falo, naquilo que eu falava, e isso é uma forma de a gente vender dentro do meu segmento, né? Então, a gente às vezes tem alguns paradigmas aí que a gente vai criando e consolidando que não são reais, né? E aí, num outro momento, eu acho que a grande transformação que a gente vai entendendo é que você antes, como executiva, você recebia o trabalho, quer dizer, alguém gerava esse trabalho, você recebia um trabalho a ser desenvolvido e você recebia de forma monetária por esse trabalho entregue, né? Quando você vira o empresário ou empreendedor, você cria o trabalho. É você que vai atrás desse trabalho, você que tem que inventar o que você vai fazer, você que tem que buscar os clientes. E aí, em determinado momento, você
recebe ou não recebe, e aí em determinado momento você paga, né, para suas equipes. Então, há uma mudança real aí de lados que leva um tempo para a gente se adaptar. Por isso que as pessoas às vezes têm uma ansiedade grande de que eu vou sair da empresa que eu estou trabalhando agora e mês que vem eu já vou estar com um novo projeto. É muito difícil isso acontecer, a não ser que você já viesse realmente plantando isso, né? Porque quando você, mesmo que você já estivesse plantando, na verdade existe um momento aí de transição, de mudança de papéis, de mudança de remuneração, sim, porque quem está muito apegado àquela coisa da remuneração, né, tá lá como autodiretor, aí tem bônus, tem stock options, etc, etc. Você está muito apegado a essa questão e você vai deixando de ver outras possibilidades que, de repente, podem te trazer mais felicidade, mesmo que você ganhe uma remuneração de um jeito diferente, né? Então, esse é um ponto que também a gente tem que se adaptar. E que tem vários momentos também que você tem vontade de jogar a toalha, né? Quem nunca? E isso também acontece no mundo executivo, né? Quando você trabalha numa empresa, tem vários momentos que você está louco para pedir demissão. E quando você é empresário, empreendedor, você não tem para quem pedir demissão, mas você tem vontade, às vezes, de fechar tudo e ir para a praia, né? Mas faz parte, né, da gente como ser humano isso, né? E você já confidenciou que em 2016 você passou por um momento de reflexão em relação ao negócio, né? Então, acho que é importante, mas faz parte, né? Exato. E aí foi um momento em que eu me lembrei muito da minha bisavó com as suas histórias de garra, de luta, né? Que me veio foi na época do projeto do livro, né? Que foi meio concomitante com uma das crises que a gente, né? No Brasil a gente vive muitas crises, uma em cima da outra. Então, em 2016 foi um período de muita dificuldade, muita crise. E deu essa vontade de jogar toalha, né? E aí, de repente, me veio, assim, algumas histórias dessa minha bisavó, e aí a única coisa que eu pensei foi isso. Que direito eu tenho de jogar toalha, né? Tendo uma história como essa aqui no meu passado, de tanta luta, de tanta garra, e eu tô aqui reclamando da vida? Vamos lá, né? E isso foi um dos momentos em que ela me ajudou, não tenho dúvida disso. Que bonito isso, que bonito. Olha, a gente tem que entender que as receitas doces vão com uma pitada de sal, né? E as receitas salgadas levam também uma pitada de açúcar, né? E você sabe, Sandra, eu assim, toda vez que eu estou num momento como esse que você viveu em 2016, eu me lembro do início do livro com o Sr. Samuel Klein, das entrevistas, né? Quando ouvindo aquelas barbaridades da Segunda Guerra Mundial, eu falei, Sr. Samuel, eu só queria viver para quê, né? Imagina, né? Tratado enfim, não humano, né? Enfim. Falou assim para mim, porque eu acreditava que o amanhã ia ser melhor. Então, imagina, um prisioneiro de Segunda Guerra Mundial acredita que o amanhã vai ser melhor, né? Quem somos nós para duvidar, né? Que, né? Com esse sol bonito, com essa vida e tudo, mas mesmo com essas dificuldades, que esse amanhã não pode ser melhor do que hoje, né? Então... Exatamente. Por isso que eu acho que é legal as pessoas, né, lerem biografias para entenderem. Eu acho que é o melhor livro de autoajuda que tem, né, para você, porque é uma autoajuda real, né? Quer dizer, para você entender que às vezes isso que você está passando não é só você que está passando, um monte de gente já passou e dá para superar e dá para ser feliz de novo, né? Então eu acho que é muito interessante, porque é isso, né? Ela também passou por guerras, o Samuel Klein passou por guerras, que são momentos tão difíceis, ou muito mais difíceis, eu acho que muito mais difícil do que o que a gente está passando agora, né? Então é importante mesmo essa questão de a gente olhar para isso e se inspirar, né? Para de repente produzir um novo momento, uma nova mudança aí na vida da gente, né? E a própria biografia, né, para construir a própria biografia. Sandra, eu vi uma palestra sua onde você falava da abundância de opções que hoje, né, nós temos, né, em tudo, em relação a tudo.
Isso é bom, né? Mas de qualquer forma, assim, a gente está mais sujeito a arapucas, né? A fazer uma opção errada daquilo, né? Que pretende, enfim, é como a gente trazer uma rede, né? Lá de alto mar, né? Vem bons peixes, mas vem também, né? Lata de ervilha, sapato velho, enfim, vem tudo, né? Então eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, de uma reflexão sobre isso que você acredita. A gente vive realmente hoje, né, um mundo de excessos, né, excessos de acessos, por exemplo, a gente acaba sendo acessado o tempo inteiro, então chega uma hora que você fala, meu, eu preciso desligar, né, e não consegue. Então, a gente vive o excesso de acessos, excesso de informação, excesso de opções, né, de marcas, de produtos, de tudo. E aí realmente a gente tem o paradoxo da escolha, né? E é muito difícil, porque quando você escolhe uma coisa, você está deixando de escolher várias outras, né? Se eu não me engano, essa é a palestra que eu fiz para o TED, que foi num evento Mulheres que Inspiram, né? E foi uma palestra em que eu foquei nessa questão do digital para o bem ou para o mal, né? Porque a gente realmente pode, como você falou, cair no Marapuca, ao mesmo tempo você tem informações que podem salvar a sua vida naquele momento, né, de emergência. Você tem gente usando para encontrar um parceiro para a sua vida e você tem problemas de pedofilia, você tem problemas, né, ligados a fake news, você tem um milhão de arapucas, né? Então, o digital é realmente essa coisa do para o bem e para o mal, porque você tem que fazer escolhas, você vai escolher qual caminho, né? E isso serve para todo mundo, serve para os políticos, para as celebridades, para os professores, para os alunos, né? Para as mães, para todo mundo, para as crianças. Então, você tem que fazer escolhas, né? Onde eu vou navegar, o que eu vou buscar de informação, será que isso vai se voltar contra mim de alguma forma, né? A gente vive também, ao mesmo tempo, uma era de muita necessidade aí de verdade, de transparência, né? Porque aquilo que se você optar por esse caminho que talvez não é tão bom, essa verdade também vai aparecer, né? E como que isso vai impactar, por exemplo, a sua reputação, né? Então, acho que hoje todo mundo tem que entender que tem muita opção e as escolhas estão nas nossas mãos. Esse que é o grande ponto. Sem dúvida, é verdade. Por isso não pode arrumar culpado, né? As escolhas estão nas nossas mãos, né? Vamos ser Exato. responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Importante isso Muito que bem. você traz. Sandra, pandemia, né? Antecipamos em quantos anos as transformações, né, que ainda viriam, né, pela frente e efetivamente como é que a Sandra Turk entrou nessa pandemia e que Sandra Turk a gente tem durante essa pandemia? Olha, com certeza a gente antecipou vários anos. Eu não saberia te precisar quantos, porque tem muita gente que estima, né, essa coisa, essa futurologia, e eu acho muito difícil você falar, né, do que, por exemplo, tem eventos internacionais que o pessoal chega a dar datas assim muito precisas, eu acho incrível, tipo, em 2043 os robôs vão estar assim, vão estar assado, eu acho muito engraçado, porque na verdade a gente está lidando com algo que é imponderável, imprevisível, né? Mas com certeza antecipou muito, né? Tanto para as pessoas, mas principalmente para as empresas, eu acho, para o mundo profissional como um todo, né? Então, você falou de área médica, né? Os médicos, por exemplo, eram uma categoria que evitavam muita exposição e tudo mais, e hoje a gente vê uma enormidade aí de médicos fazendo lives e, né, compartilhando conhecimentos, o que é fantástico. Então, isso também faz parte de uma transformação digital, né? Com certeza muita gente vai ficar pelo caminho, porque não vai conseguir fazer essa transição, né? A gente pode ter certeza de que vai ter gente que não vai conseguir fazer essa transposição, né? Mas eu acho que abre inúmeras oportunidades de novas carreiras, novas profissões, novos serviços para atender novas demandas dos consumidores, né?
E eu diria que a minha entrada na pandemia não foi muito diferente da de todo mundo, né? A gente caiu na pandemia. Então, eu continuo mantendo ainda meu escritório e eu falo que às vezes ele fica aqui muito perto da minha casa, mas a gente está ainda mantendo toda a equipe em home office, por segurança. Mas eu vou lá, às vezes, colocar água nas plantas, sabe? Essa coisa, gravar algum vídeo e tal. E é engraçado porque dá uma sensação assim, tipo, parece que as pessoas. Porque foi bem isso que aconteceu, né? A gente chegou numa sexta-tarde, largou as coisas com aquela ideia de que segunda-feira a gente ia voltar. Então, tem, tem gente que largou a blusa lá, a jaqueta, né? Copo na pia, sabe assim? E aí, de repente, na segunda-feira a gente não voltou. E nisso já vamos completar 5 meses. Então, acho que esse primeiro momento de pandemia foi um momento um pouco de, de, de medo, de terror, assim, de não saber mesmo o que estava acontecendo, e isso impactou na perda de clientes, né? A gente, como várias outras empresas, também perdeu clientes, mas aí ao longo da pandemia a gente também conquistou clientes novos, né? A gente não parou um minuto sequer, a gente continuou fazendo reunião com a equipe, todo mundo trabalhando, a gente não demitiu ninguém, a gente renegociou aluguel, quer dizer, a gente não parou, a gente continuou divulgando nossos trabalhos, nossos serviços, nossos cursos. Ao contrário, a gente até buscou acelerar um pouco e realmente eu acho que a gente conseguiu, né, que a equipe se mantivesse super engajada na causa, porque a causa virou sobrevivência, né, para a empresa e para todo mundo, e nada como uma causa, né, para trazer engajamento das pessoas. Então, eu acho que a gente vem conseguindo reverter esse quadro de crise, né, até porque a gente lida com um serviço que hoje tem sido super demandado, que é justamente apoiar outras empresas, né, na sua transformação, seja para melhorar sua presença digital, seu marketing digital, implantar um e-commerce para quem não implantou, melhorar o resultado do e-commerce que já existia. Então, a gente vem sentindo uma demanda até crescente, né? Mas eu confesso que lá no início realmente a gente teve muito, foi um susto, né? Um susto para todo mundo, essa incerteza que a pandemia trouxe, né? Mas eu sinto que hoje eu estou até mais forte, porque é aquela velha história, né? Aquilo que não mata te fortalece. Então a gente se sente assim vencendo mais uma etapa, né? Nessa corrida de obstáculos que é ser empresário no Brasil, principalmente, né? E esse sentimento de time, né, que É muito infelizmente importante. a pandemia veio, mas ela trouxe, né, e vamos torcer que ele permaneça aqui, né, depois que ela for embora. Sandra Turk, diretora e fundadora da Digitalentes e autoridade em temas como marketing digital, e-commerce e transformação digital. Olha, que honra tê-la aqui, e eu queria que nessa sua despedida você deixasse uma mensagem e mostrasse outra vez o best-seller Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce da editora Gen Atlas. E eu, como escritor, toda vez que eu falo autor e livro, tem que falar editora também, né, para prestigiar. Ah, sim, muito obrigada. Olha, eu acho que a mensagem que dá para a gente tirar, né, de tudo isso que a gente está vivendo, né, é justamente ter um olhar mais amplo, mais histórico, não só ficar focado nesse momento, né, e entender que a gente tem que ter persistência, ter resiliência mesmo, porque nada a gente conquista assim sem, sem, sem ter esses aspectos de batalha, de trabalho, de força, né? De força interior para superar os momentos difíceis, porque eles fazem parte, como você falou, né? Toda receita doce também tem uma pitada aí de sal. Então, a gente pensar que pode ser um momento que está difícil para muita gente, mas que ele vai realmente passar e vai deixar aí um grande aprendizado. Então, que a gente consiga encontrar forças aí na nossa história para ultrapassar mais essa fase, né? E lembrar que é só uma fase, né?
Acho que é isso. E aí o livro, então, né? para vocês, tá? Ele está na segunda edição da editora Gen Atlas e eu vou mandar um para você de presente, Puxa, óbvio, né, que Elias? honra. Por favor, vou gostar muito. Vou mandar um de Autografado, por presente, gentileza. autografado, com certeza. Vai ser um prazer. Com certeza. Olha, Sandra, muito obrigado, né? Fique com Deus, né? Que Deus proteja vocês aí, né? Muitos momentos de inspiração, de transformação. E adoramos aqui ter você no Biografias. O espaço está aberto para você, para a gente ir atualizando novos capítulos na sua biografia. Obrigado, viu, Sandra? Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui conversando e te conhecendo um pouquinho mais, Elias, conhecer um pouquinho da sua história também. Muito obrigada pelo convite e eu fico à disposição. Muito Prazer. bom, nós é que agradecemos. Esta, então, Sandra Turk, diretora e fundadora da Digitalents e autoridade em temas como marketing digital, e-commerce e transformação digital, aqui abrindo o coração no Biografias. Obrigado pela sua companhia, inscreva-se no canal, dê o seu like e até o próximo programa. Tchau, pessoal, valeu!